E esse crescimento não acompanha como a comunicação deveria. Quando nasce uma empresa, nasce também a comunicação dela. Ela aparece nas entrelinhas, no jeito de receber um novo colaborador, no silêncio depois de uma reunião, na piada interna que só entende quem viveu. A comunicação interna não começa com manual, ela começa com sentimento, com a vontade de pertencer, com a necessidade de se sentir visto, lembrado e valorizado. Mas à medida que a empresa cresce, a comunicação trava. Uma empresa atenta se comunica com intenção, de dentro para fora, com presença, com escuta, com propósito. O meia-palavra nasce daí, do desejo de transformar ruído em ponte, de trazer o que está no ar, mas ninguém nomeia, de unir falas soltas e criar com elas uma cultura viva. Somos 4 comunicadoras, que há anos vivemos o desafio de transformar conflitos em conexão, silêncios em estratégia, meias palavras em conversas inteiras. Aquela fala num cafezinho, a pausa no discurso, o jeito como alguém diz, tá tudo certo, e você sente que não está. Tudo isso é comunicação, especialmente quando não parece, e é disso que nós vamos falar. Eu sou a Vanessa Mendes, esposa, a mãe do Gui, jornalista de formação e especialista em marketing, empresária e apaixonada por comunicação. E uma tagarela nata, que usa o carro como um divã do desabafo. Tem personalidade forte, ideias inquietas e uma missão clara: descomplicar o universo corporativo com criatividade e boas conversas. E eu sou a Dani Goulart. A minha formação é em comunicação, jornalismo, com especialização em marketing, marca, gestão do tempo e trabalho em equipe. Já atuei em diferentes áreas da comunicação, mas o que brilha os meus olhos é a comunicação para empresas. Algumas empresas, quando começam a sua jornada, nem sempre têm grandes ações de comunicação, equipes que pensam nisso, né? Elas têm ali algumas iniciativas que às vezes nem são nomeadas como serviços de comunicação, né? Atividades de comunicação, mas em um determinado momento elas precisam de um olhar profissional. E como eles podem fazer para identificar esse momento certo, né? Qual é a hora de dizer, não, a minha empresa precisa de um olhar profissional nesse setor? Essa pergunta ela é ótima, Dani, porque ela mostra um cenário real do que a gente vive no mundo corporativo. O fato é que toda empresa acha que já faz comunicação interna. E acredito que até faça em alguma situação, porque a comunicação interna, ela está no bilhete de boas-vindas, na identificação de crachá, ela está em ações que acontecem nos canais que a empresa distribui no espaço, né, nas áreas, enfim. O que a gente precisa entender, e talvez é o momento de que você, empresário, esteja passando e precisando dessa comunicação mais alinhada, mais estruturada, é que todo o processo dentro da empresa, ele comunica. E aí essa forma de levar a comunicação para os colaboradores representa como eu entendo da importância de cada etapa. E aí nesse cenário, Dani, fazer comunicação interna não é tão simples como se pensa, porque você vai falar e transmitir tudo aquilo que deseja para um universo de colaboradores. Sejam eles de uma empresa pequena, onde todos estão próximos, ou de uma grande empresa, onde as bases estão distribuídas em pátios diferentes. Então, precisa ter em atenção alguns pontos que são emergenciais na comunicação para não ter ruído. Capitalizar essa essência da empresa, quais canais ela usa e se eles fazem sentido, e de que maneira esses canais estão chegando com a comunicação alinhada. Né? Eu não posso entender que um anúncio em uma reunião vai chegar com a informação certa para todos os colaboradores, porque nem todos participaram daquela reunião. O que talvez as pessoas não acompanhem, e aí que vale como um ponto de alerta, né, para que você, gestor, você, líder, possa compreender como aprimorar e melhorar essa comunicação interna, é que as empresas crescem. E esse crescimento não acompanha como a comunicação deveria. E aí o grande ruído nesse processo que impacta na cultura, né, da motivação, do engajamento, é entender
se os canais que a empresa já usava e deliberava como sendo comunicação interna seguem eficientes, se eles atendem todas as frentes de trabalho, se eles conversam com o formato e como os colaboradores recebem, né, esta comunicação. Além disso, também tem a questão da funcionalidade dos canais, né? E os públicos, porque dependendo do tamanho da empresa, não tem necessidade de falar a mesma informação em 3 canais que são utilizados, por exemplo, né? Então, cada canal serve para uma informação e para um público. Então, isso também tem que ser pensado, né? Claro, a gente vai entrando numa complexidade, mas na comunicação interna isso é avaliado. E nem todo canal que funciona para a empresa X vai funcionar na empresa Y, né? Cada empresa tem um jeito, uma essência, e essa comunicação traduz muito do que eles pensam em repassar para o colaborador, né? E as organizações, elas funcionam de formas diferentes. Então, não existe uma fórmula mágica. Mas quais são os canais ideais? O que eu devo implantar aqui na minha empresa? Eu preciso ter um grupo no WhatsApp, eu preciso ter um mural, tem TV interna, enfim, a minha empresa tem blocos diferentes, as pessoas não se comunicam diariamente, enfim, não existe, né, esse padrão, olha, você chega e implanta nesse formato. A comunicação, ela não é assim, a comunicação é movimento, como a gente já falou em outras oportunidades. E a comunicação interna, ela traz isso da essência. Tá, mas Vanessa, e aí, como que eu consigo estruturar uma comunicação adequada? Que métrica vai me trazer esse resultado? A gente pode dar um exemplo da pesquisa de clima. É muito comum que as empresas façam pesquisa de clima anual, porque ali tem o sentimento do colaborador. Mas será que essa pesquisa de clima, ela está adequada para a essência dessa empresa? O que está no questionário dela reflete as necessidades que o gestor precisa saber? E quando foi a última vez que ela foi avaliada, né? Porque, assim, a gente às vezes percebe que algumas empresas aplicam a mesma pesquisa há anos, né? Então... E aí vira uma comunicação trucada, traz esse ruído. Porque o colaborador, ele já sabe que a pesquisa acontece todo mês de setembro, por exemplo. Então, no mês de setembro, acompanhando o que acontece ali na empresa, quais são as necessidades dele? Quando ele vai preencher esse questionário, o que importa de fato para ele? Melhorar o salário? Entender se a empresa tem um plano de carreira para mim? Me preocupa os benefícios? Então, o sentimento, a forma como essa comunicação está atribuída na pesquisa, pode trazer insumos não necessários para a gente poder conduzir essa comunicação interna. Sim, e algo que impacta também, acredito, seja o que é feito com essa informação, né? Porque o colaborador, quando ele responde ali uma pesquisa, ele também cria uma expectativa. E aí, o que acontece com isso, né? A comunicação trabalha essa informação ou é só o setor de gestão de pessoas? Tem esse trabalho em equipe? Como isso pode ser feito, né? Como está o filtro dessa base, né? Chegou no RH, ele que faz o mapeamento, aí ele leva para a alta direção, ele leva, né, para o núcleo que discute todas essas informações, quais ferramentas, como que nós vamos aprimorar. Esse resultado, ele vira gaveta ou a empresa extrai essa informação útil para de fato aprimorar? Em algumas situações, e a gente já atuou nisso, quando tem uma interferência do setor de comunicação nessa pesquisa, ou seja, quando ele consegue humanizar um pouco mais as perguntas ou fazer com que elas rendam respostas para virarem insumos nessa mecanização, o resultado foi melhor. Porque é preciso entender o que é comunicação. Comunicação não é só o design, o layout, né, a perfumaria do processo. Existe a comunicação do líder com o liderado. Existe a comunicação que verticaliza todo esse processo de estrutura, né? O que a empresa agora pensa e como ela traduz aquilo para o colaborador. Então, a pesquisa de clima é importante para isso. Sim. Só que existem outras ferramentas, e aí cabe uma análise, um diagnóstico melhor, para saber se a sua empresa já pode entrar nesse processo de usar ferramentas que o mercado oferece. Tá aí a inteligência artificial, entregando tantas outras possibilidades. E da mesma forma, repensar se a conduta dessa pesquisa que já é existente traz o resultado real que se precisa. Sim, é aquela questão, né? Onde e como serão usadas as informações dessa pesquisa de clima, né? Será que ela morre ali no RH?
Será que ela chega na alta direção e talvez eles entendam, mas agora não é o momento? Sim. Qual é a sensibilidade, né? Ou qual é o momento que a empresa está vivendo e que ela precisa canalizar esforços para melhorar a comunicação interna. E não só o que vai fazer com o resultado da pesquisa de clima, como de qualquer outra informação que a empresa tenha, né? Porque vamos lá, às vezes a empresa está ali investindo em uma data super legal, né? Uma ação super engajada, os colaboradores gostam de participar, mas a empresa não sabe onde vai chegar com aquilo, né? Então, qual é o resultado disso? E aí, com a comunicação interna, é possível fazer isso de forma estratégica. Então, olhar para o calendário, construir ele pensando naquilo que o empresário quer no final de um ciclo, né? Onde ele vai chegar, acompanhar o plano estratégico da empresa, né? E todo esse crescimento. Então, esse é o caminho. São muitas métricas que a gente precisa mapear e aí definir se realmente faz sentido para o negócio que aquela empresa projeta. Existem N canais, existem N formatos de se fazer comunicação interna. E também não existe a necessidade de ter todos os canais, né? Às vezes um canal é super eficiente e ele vai manter aquele time engajado, empolgado, entregando, né, com propósito, fazendo sentido e fazendo com que dê resultado para o negócio da empresa, o que é importante para as partes, porque o colaborador ele se sente motivado, ele se sente parte desse processo. E a partir do momento que ele sente que está sendo comunicado de tudo o que acontece, das próximas decisões, automaticamente ele vai se sentir pertencente àquele grupo. Então, o papel da comunicação, eu costumo dizer, ele também não pode ser só jogado como uma responsabilidade do gestor. Ele também tem o papel do colaborador. Ele precisa entender se ele está nesse processo para acompanhar o propósito da empresa e dali, juntos, eles traçarem e melhorarem essa comunicação, ou se ele vai ser só mais um acompanhando tudo que chega para ele e aí ele filtra somente aquilo que agora eu gosto disso, agora eu quero isso. Quando a gente fala assim em ferramentas, canais, às vezes as pessoas pensam, preciso fazer um investimento alto, né, nessas ferramentas, enfim. Mas não, hoje o mercado oferece muita coisa gratuita, né? Então, talvez não seja a necessidade de iniciar com uma super plataforma, mas iniciar aos pouquinhos, fazer o que tem já de possibilidade aí no mercado, mas iniciar, não deixar ali parado, né, aquela vontade na gaveta. Que seja o feijão com arroz, mas que seja feito bem feito. O básico, né? Base para atender o propósito da empresa. Dani, então, fechando essa pergunta, né, ok, a gente falou da pesquisa, ela é um canal, ela é um meio que pode trazer essa base, esse sentimento. Existem muitos outros, e por isso que o olhar do profissional é importante para avaliar e refazer todo esse processo para melhorar essa comunicação. Então hoje, se você fosse me perguntar qual o momento certo é quando você entende que o canal não faz mais sentido, que a comunicação está truncada e que você precisa melhorar esse ruído e fazer com que a equipe se sinta parte da empresa, que ela esteja engajada, né, nas suas ações, nos seus propósitos e que a partir daí tudo tenha um sentido e comece a fluir. Perfeito. Vá, o que dizer da frase? A maior dificuldade da comunicação é a ilusão de que ela aconteceu. Eu acredito que por si só, a frase já é a resposta para o fechamento de tudo que a gente falou aqui hoje, né? O grande erro hoje da comunicação é achar que a pessoa entendeu o que foi falado. Para encerrar o podcast de hoje, a lição que fica é que no fim das contas, empresas não são feitas de estruturas, são feitas de histórias, e cada história começa com uma boa conversa. Investir em comunicação interna é escolher nutrir vínculos, fortalecer valores e construir um ambiente onde as pessoas não apenas trabalhem, mas pertencem. Porque quando a comunicação é viva, verdadeira e intencional, ela inspira, une e principalmente transforma. Este foi mais um episódio do Meia Palavra, o podcast que vai te inspirar e mudar a forma como você cuida da comunicação da sua empresa. Meia Palavra, não é sobre fazer tudo, é sobre fazer o que importa.